Com relação à guerra da Ucrânia, a guerra vai se desenvolvendo de uma maneira, né, em que a Rússia mantém a iniciativa no campo de batalha e vai aos poucos, né, aos poucos infligindo derrotas ao exército ucraniano e obrigando o exército ucraniano a recuar. O exército ucraniano vai recuando em toda a linha, que é uma linha, é um fronte largo, né? Pega toda a extensão da Ucrânia, de norte a sul da Ucrânia, né? É um fronte bastante extenso e o exército russo vai aos poucos, não é nenhuma um rompante, uma coisa, vai aos poucos, né? Mas vai sempre infligindo derrotas então aquele negócio da contraofensiva, nós temos, já dissemos isso aqui no nosso canal, na sua propaganda aí, no seu canal, que isso já era, já coisa do passado. E hoje é o exército russo que vai conquistando novas posições, novas posições. Tem um lugar que chama Chazov Yar. Essa localidade de Chazov Yar, ela tem um papel estratégico, né? Então, envolve ali esses territórios que passaram a fazer parte da Federação Russa, né? A República de Lugansk, a República de Donetsk, né? A localidade de Kherson e outros lugares passaram a fazer parte da Federação Russa. Votaram, inclusive, no último pleito presidencial, né? Deram uma votação expressiva para o Putin, né? E nessas localidades se faz a reconstrução de muita coisa que a guerra destruiu, né? A guerra destruiu. Então se faz um trabalho de reconstrução grande. Dois fatos que eu quero falar. Primeiro foi essa aprovação desse pacote pela Câmara dos Representantes, né? Que é o Congresso, é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Teve apoio da uma maioria de deputados democratas e republicanos, né? No valor de 95 bilhões de dólares, né? Destinados à Ucrânia, destinados a Israel, uma parte menor destinada a Taiwan, né? Então você veja por aí, né, quais são os grandes frontes, os grandes problemas aonde os Estados Unidos interferem, né? Interferem. 95 bilhões de dólares, né? A maior parte desses 90, parte menor para Israel e uma parte menor ainda para reforçar defesas em Taiwan e tal, não sei o quê. Nesse pacote que eles aprovaram para Israel, eles querem falar que também vai uma parte de ajuda humanitária e tal, papai, entendeu? Mas isso aí, quer dizer, serve para dizer o seguinte, né? Aonde que os Estados Unidos estão interferindo, né? Aonde que eles estão injetando dinheiro. Então, quem está injetando essa quantidade de dinheiro pretende a paz? É a pergunta que nós estamos querendo saber, que precisa ser respondida. Tem alguma intenção de paz? Tem nenhuma intenção de paz. Nenhuma intenção de paz. É por isso que o Lavrov disse que essa manobra de paz que o Zelensky ensaiou, né, levando lá alguns países, primeiro que ela não convocou a Rússia como parte para fazer parte das negociações de paz, né? E segundo que ela parte da ideia do seguinte, quer dizer, não tem nada de territórios que se incorporaram à Rússia, não tem nada de negócio, nós queremos as fronteiras de antes do... E todo mundo sabe que a Ucrânia é uma coisa, como o Putin disse, quer dizer, a Ucrânia tem muito de artificial, é um país que foi formado com territórios da Polônia, com territórios da Rússia, com território de outros países ali de perto, entendeu? E foram fazendo aquele arranjo, né? Dando coisa daqui, dali, não sei o quê,
Mas aqueles territórios, aquelas populações, são populações de etnia russa, são populações que falam russo, são populações que não querem hostilizar a Rússia, não querem viver guerreando a Rússia, né? E a realidade é que aquilo ali era para os planos do Ocidente, para os aos quais Zelensky se dispôs a ajudar, né? Era fundamental neutralizar aquelas populações, derrotar a resistência que ali surgida, né? Para se aproximar mais ainda da Rússia, de Moscou. Não vamos perder de vista que a grande estratégia dos Estados Unidos é derrotar a Rússia, é dividir a Rússia, é sufocar a Rússia, é dominar a Rússia, porque a Rússia é um grande país, tem uma grande civilização, uma grande tradição, e é um país riquíssimo em recursos naturais. Se o Brasil é um país nós consideramos um país rico em recursos naturais, a Rússia é considerada um país muito mais rico do que o Brasil. Muito mais rico. Então, a luta vai se desenvolvendo dessa maneira, né? Eu peguei hoje, dia 21 de abril, um informe do Ministério da Defesa russo, oficial, né, do governo russo, né? Os números que eles apresentam são os seguintes: já abateram 592 aviões. Se eu faço ideia, é o seguinte: o que é 592 aviões? 592 aviões foram abatidos, né? 270 helicópteros abatidos. 22.289 drones, né? São objetos que voam sem então você vai vendo que é uma guerra de drones, né, também. É uma guerra de drones. 22.289. 508 sistemas de defesa aérea de mísseis, defesa antiaérea, né? Lança mísseis para derrubar, né? 508. 15.816 tanques e outros veículos blindados. 15 mil, você vê, eles mandaram para lá esse tanque Leopard, os tanques mais modernos, 9.008 canhões e morteiros, 9.008, né? Então, é uma coisa, né? E a Ucrânia tem que repor todo esse material, e a grande dificuldade da Ucrânia está em repor gente, porque morrem milhares e milhares e milhares de ucranianos. E os ucranianos não querem continuar indo para lá para morrer. Eles pegam a laço as pessoas na rua, fazem pouquíssimo treinamento e mandam o cara para lá, né? E o cara não pode voltar, né? Então, o número de deserções, né, de defecções. Então, querendo agora pegar gente que viajou para o exterior, que mudou-se do país, né, que são centenas de milhares de pessoas, estão querendo fazer um movimento de trazer esse pessoal de volta para jogar na guerra novamente. Por isso é que o Zelensky falou, ainda ontem ou hoje, que qual é a tática que eles usam? É a difusão do medo, entendeu? Nós temos que botar medo, né? Botar medo. Então a Europa vive amedrontada, porque a Rússia está avançando e eles dizem o seguinte: olha, isso que eles estão fazendo aqui, se vocês não ajudarem, eles vão acabar, vão consolidar a vitória e vão passar para invadir outros países da Europa, a começar pelos países bálticos. Os países bálticos, você sabe, são as 3 repúblicas, Lituânia, Letônia e Estônia, né? Que fazem fronteira com a Federação Russa e que fizeram parte durante muitos anos da União Soviética. Então, infundia-se medo, embora não haja nada de concreto de que a Rússia queira invadir ou vai invadir, né? Quem é que estava invadindo? Quem é que estava colocando a OTAN nas portas da Rússia? Não era a Rússia. Por isso que
Os russos dizem, e as pessoas não entendem, que a ação que eles fazem é uma ação de caráter defensivo, né? Com três objetivos básicos. Três objetivos básicos. Nós nunca podemos perder de vista esses três objetivos básicos. Eu falo esses três objetivos básicos para encerrar essa minha primeira fala. Objetivo número 1, desnazificação. E o regime de Kiev é um regime neonazista, né? Eles destroem tudo enquanto é símbolo, enquanto é da luta contra o nazismo e passam a exaltar os nazistas. Tem um cara lá que, no passado, né, que é o tal do Bandeira e tal, e vão formando batalhões com símbolos, tatuagens, tudo naquela faixa do. E aí é repressão aos sindicatos, é repressão ao movimento social, é repressão aos comunistas, é repressão ao povo e tal, né? A desnazificação é o primeiro objetivo, né? Foi o nazismo que invadiu a União Soviética em 1941, né? Então, eles têm essa marca, né, da luta contra o nazismo. Custou a eles 27 milhões, vou repetir, custou a eles 27 milhões de vidas, a grande parte desses 27 milhões civis, né? Talvez uns 5 a 7 milhões militares, mas a grande maioria civil, população civil que os nazistas chegaram até as portas de Moscou, né? Mas não conseguiram, assim como Napoleão, né? Tinha chegado até as portas de Moscou. Bom, a desmilitarização, né? Transformar a Ucrânia num país militarizado, numa base militar e tal, mas também não aceitam. Tem que ser um Estado que seja um Estado neutro, que seja um Estado, né, que queira viver pacificamente ali na vizinhança dele. E a terceira objetivo é a negação da Ucrânia entrar para a OTAN, porque aí entra para a OTAN, aí já é um bloco militar, entendeu? Então isso é que é a polarização causada provocada, né, pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos fazem isso, Albérico? Estou terminando. Os Estados Unidos fazem isso porque estão vendo a sua hegemonia se esvair pelos dedos, né? Escorrer, fugir pelos dedos, né? Fazem isso porque vão perdendo prestígio, vão perdendo força, vão perdendo influência, vão perdendo mercados, né? A Rússia tinha um comércio muito ativo com a Europa, muito ativo e volumoso, né? Eles estabeleceram sanções aos milhares, achando que a Rússia seria sufocada economicamente, né? Mas o que aconteceu é que a Rússia procurou alternativas e podia procurar alternativas porque a realidade do mundo não é mais uma realidade unipolar, é uma realidade multipolar, né? A transição da unipolaridade para a multipolaridade, ela se foi completada. O mundo hoje é multipolar. Então, a Rússia achou essas alternativas e a economia russa é a segunda maior economia da Europa. E é a economia que mais cresce na Europa, que é uma